primeiro lugar, algumas discussões que eu vejo de Jesus sobre o Shabat não significa que ele considerou o Shabat anulado. Mesmo porque até a teologia majoritária cristã entende que o sábado perdeu o seu valor depois da morte de Jesus com a Igreja Apostólica. Ok. Então, antes da morte de Jesus, Jesus estaria guardando o Shabat como qualquer judeu. Seria incoerente da parte dele guardar o Shabat e fazer um discurso contra o Shabat. Ok. Colossenses 2 ainda. Claro, Rabino tem Colossenses Ventura 2, já tá ali não podemos ser sem brabo pra Colossenses 2. responder. Em primeiro lugar, só um detalhe. Eu acho que aquela questão do raciocínio que falou, que, pelo que eu entendi, pastor Marcelo, do raciocínio é o seguinte. Pastor Marcelo quis dizer que do Sinai à cruz temos uma aliança. Da cruz para hoje tem outra. Então, o que vem em termos legais do Sinai até a cruz não tem valor para o cristão. Foi isso que você quis dizer? Sim. Por isso que ele lançou mão e falou o seguinte, tá, então a circuncisão, cronologicamente falando, tá fora desse período. Por que a circuncisão foi abolida? Exato. Pelo seu raciocínio. Exato. Tá certo? Eu tô só tentando esclarecer a fala dele, que eu acho que não foi respondida. Essa foi a questão. Não foi respondida. Com relação... Vou responder. Tá, só para entender a lógica Sei, da coisa. vai lá. A sua pergunta sobre o sacerdote no sábado. Que viola o Que sábado. viola o e sábado. fica Disse sem... que é Eu vou Senhor até do responder sábado. em duas etapas. Em primeiro lugar, algumas discussões que eu vejo de Jesus sobre o Shabat não significa que ele considerou o Shabat anulado. Mesmo porque até a teologia majoritária cristã entende que o sábado perdeu o seu valor depois da morte de Jesus com a Igreja Apostólica. Ok. Então, antes da morte de Jesus, Jesus estaria guardando o Shabat como qualquer judeu. Seria incoerente da parte dele guardar o Shabat e fazer um discurso contra o Shabat. Ok. Tá certo? Que eu já vi muitas pessoas até falando assim, Rodrigo, Jesus, que pega aquela parte dos judeus falando assim, você transgride o Shabat. Já teve gente que esse versículo pra mim, Jesus não guardava o Shabat. Aí eu respondo, não é que ele não guardava o Shabat. As discussões que Jesus tem a respeito do que pode fazer no Shabat, o que não pode fazer no Shabat, são discussões do próprio mundo rabínico talmúdico. E ele viveu na época em que essa era a prática. Exatamente. Você E não só do Shabat, qualquer outro Tava assunto. reacendendo nessa guarda. Você pega a história de Hillel... Essa discussão interpretativa, por exemplo, a palavra, perdão... Não, por favor. A palavra fariseu, muito mal compreendida, e para mim, eu já fiz um vídeo comprovando que Jesus era fariseu, e não fariseu no sentido que... Negativo da palavra. Negativo. A palavra fariseu costuma se explicar como prushim, como os apartados. E eu compreendo ela de uma forma diferente. Ela é obviamente conectada com a palavra perush. O que é perush? Explicação, compreensão, não interpretação. A explicação correta. Do pardês, e aí a gente vai pegar também do pardês, mas também da lei. Sim. Então aí a gente vai pegar Yeshua, Jesus, que era um rabino, ele é chamado de rabino por vários dos seus alunos e etc. E que ele vem e ele fala que ele vai procurar o espírito por trás da letra, porque o espírito vivifica a letra, como diz Paulo e etc. Isso não significa que ele estava transgredindo o Shabat. Então eu acredito que... Essa é a discussão, exato, essa é a discussão. Jesus guardou o Shabat. Mas ele era judeu. Ele guardava o Shabat. Então, sendo judeu guardando o Shabat, é estranho que ele faça um discurso contra o Shabat. É incoerente. Agora, e quando ele fala, que aí foi o ponto da pergunta do pastor Rodrigo, esses dois elementos que vão para chegar no porque o senhor, desculpa lhe interromper, o senhor tinha falado sobre a questão da lei moral, da lei cerimonial, aí onde se encaixaria, então, portanto, o sábado, o Shabat, nesse quesito, no texto que Jesus menciona. Desculpa, agora eu não entendi bem a sua pergunta. Porque se o sacerdote, ele viola o sábado e fica sem culpa. Ah, sim, você quer dizer isso dos outros mandamentos? Isso, em relação aos outros. O que eu tenho que entender é o seguinte, aí nós vamos entrar num princípio ético, na discussão ética. Nós temos elementos, às vezes, isso até é uma discussão rabínica e cristã também a esse respeito, os momentos em que você transgride a lei de Deus guardando a lei de Deus. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu estava indo pregar numa igreja em Belo Horizonte, certa vez, era um Shabat, era um sábado à tarde eu cheguei lá na igreja da Concórdia em Belo Horizonte, paramos o carro ali e tinha um rapaz falando assim, eu tô com muita fome, você me paga um prato de comida? E eu assim... Eu tenho dificuldade de dar dinheiro para as pessoas na rua, muitas vezes eu acabo dando. Mas pelas razões óbvias que muita gente... Mas assim, eu falei, não, mas você não vai ficar com fome não, vamos num restaurante que eu vou comprar um prato de comida para você. Mas eram 3 horas da tarde, num bairro, não tinha restaurante aberto. A única coisa que tinha na porta da igreja era uma mercearia. Uma mini mercearia. Tinha mini mercado. Uma venda. Mini mercado, essa é a palavra.
Eu entrei com o sujeito ali e fiz uma baita de uma feira para ele. E os irmãos da igreja chegando e vendo o pregador no Shabat, enchendo o carrinho, botando um monte de coisa. Não botei carne de porco pra ele, não. Nem bebida. Nem, ô, Rodrigo, saudável. A bebida tudo bem, a carne de porco, mas nem o café? Nem o café, nem o café. Muito caro, né? É sagrado, mas aí, olha, ele serve café, o Rodrigo. Rodrigo não depois bebe eu falo a questão do café. Não bebe, Rabino. Mas aí depois, aí eu coloquei tudo aquilo ali. E quando os irmãos viram, ficaram assustados. Eles estão me levando visita pra igreja. Imagina uma visita chegando lá e vendo o pregador. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade. Quando eu comecei... César mandou matar, né? Porque não parecia honesto. Aí eu cheguei lá, na hora eu expliquei pros irmãos. Eu falei, vocês viram um bom exemplo onde cumprir a lei seria transgredir a lei. Então devemos levar em consideração que há momentos na vida em que fogem às regras tradicionais. Por exemplo, a lei diz não matará. Essa agora eu vou até provocar vocês. A lei diz não matará. Diz não matará ou não assassinará? Não assassinará, mas de qualquer maneira. Não tirará a vida humana. Tal. Mas quando Deus mandou Abraão subir ao Moriá e sacrificar Isaac, naquele momento, se Abraão não fosse sacrificar Isaac, ele estaria transgredindo a lei de Deus, obedecendo a lei de Deus. Que a lei diz para não fazer sacrifício humano, mas quando Deus mandou, e assim como quando Deus manda, tem coisas que são excepcionais, no caso da tribo de Levi, no Shabat, vocês vão trabalhar para o meu santuário. Se for olhar a risca, eu também, como adventista, eu guardava o sábado antes de ser pastor. Porque o dia que a gente mais trabalha é o Shabat. Quando eu estou pregando, tá indo na igreja, tá dando coisa, tal. Eu também, nesse ponto, estou transgride. Mas a questão é o seguinte, ao ponto que você colocou. E eu vou deixar